pessoal, meu nome é Maria Eduardo, mas todo mundo me chama de Duda e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu resolvi falar sobre meus livros favoritos de 2025. Não necessariamente os mais famosos ou os mais hypados, mas aqueles que realmente ficaram comigo depois da leitura. Livros que eu terminei e continuei pensando sobre dias depois, que me tocaram de formas diferentes. E que cada um, à sua maneira, marcaram 2025 para mim. Esses livros não são todos do mesmo gênero, nem têm o mesmo ritmo nem a mesma proposta, mas todos eles despertaram algo em mim. Alguns me fizeram refletir sobre o mundo, outros sobre sentimentos humanos muito profundos, e alguns simplesmente me lembraram porque eu amo tanto ler livros. Eu também acho importante dizer que favorito não significa fácil ou confortável. Alguns desses livros foram pesados, incômodos e até dolorosos em certos momentos, mas justamente por isso acabaram sendo tão marcantes. São histórias que exigem algo do leitor, e eu gosto muito quando um livro faz isso. Então nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre cada um desses livros, o que significaram para mim e por que eles foram meus favoritos de 2025. Se você já leu algum deles, talvez se identifique com o que eu vou falar. E se ainda não leu, quem sabe algum entre para sua lista depois desse vídeo. Mas antes de continuar, gente, eu vou deixar aqui um aviso rápido sobre spoiler. Como vocês sabem, nesse vídeo eu vou falar sobre alguns dos meus livros favoritos de 2025. Então eu vou acabar comentando temas, sentimentos e impressões que essas histórias me causaram. Eu não entro em detalhes muito específicos da trama, mas menciono alguns pontos importantes de cada livro. Então se você prefere ler sem saber absolutamente nada antes, talvez seja melhor voltar aqui depois da leitura. Mas antes de começar esse vídeo, eu gosto para vocês deixarem o seu like, se inscreverem no canal e apertarem no sininho para não perder nenhuma notificação. E não se esqueçam de comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. E de me seguir nas minhas outras redes sociais. Hoje o link dela está na descrição do vídeo. O primeiro livro que eu quero falar é Asas Reluzentes. E esse foi um livro que me pegou de surpresa. Eu comecei a leitura sem grandes expectativas, mas conforme a história foi avançando, eu percebi que ela estava me envolvendo muito mais do que eu imaginava. Foi aquele tipo de livro que eu terminei e fiquei em silêncio por alguns minutos, só tentando processar tudo. O que mais me marcou nessa história foi a forma como ela trabalha crescimento, identidade e pertencimento. Não é só uma fantasia bonita, é uma história sobre entender quem você é, aceitar suas próprias escolhas e lidar com as consequências. Eu senti que o livro conversa muito com essa fase da vida, em que a gente está sempre se questionando sobre o futuro e sobre o nosso lugar no mundo. A escrita também contribuiu muito para isso. É uma narrativa sensível, mas ao mesmo tempo intensa, que sabe quando acelerar e quando desacelerar. Asas Reluzentes virou meu favorito justamente porque não foi só uma leitura. Foi uma experiência emocional que ficou comigo muito depois da última página. O próximo livro é O Diário de Anne Frank. E esse é um daqueles livros que não tem como sair ileso depois da leitura. É impossível não se sentir tocado, incomodado e profundamente reflexivo ao acompanhar os pensamentos de alguém tão jovem vivendo uma situação tão extrema. O que mais me marcou nesse livro foi a humanidade da Anne. Ela não é apresentada como um símbolo distante ou apenas como uma vítima da história, mas como uma garota real, com medos, sonhos, inseguranças e opiniões muito fortes. Isso torna tudo ainda mais doloroso, porque a gente passa a se apegar a ela de um jeito muito sincero. É uma leitura pesada, não por ser difícil de entender, mas por ser emocionalmente carregada. Mas mesmo assim é um livro que eu considero essencial. Ele não só fala sobre um período horrível da história, mas também sobre esperança, resiliência e a necessidade de nunca esquecer o que aconteceu. O próximo livro é 1984. E esse foi um livro que me deixou muito pensativa durante e depois da leitura. Ele é uma daquelas histórias que você não consegue consumir de forma passiva, porque a todo momento ele te obriga a refletir sobre poder, controle e manipulação. O que mais me impactou foi perceber o quanto muitas coisas desse livro parecem absolutamente próximas da realidade, mesmo sendo uma distopia escrita há décadas atrás. A forma como a informação é distorcida, como o medo é usado como ferramenta e como as pessoas vão sendo moldadas sem perceber, é simplesmente assustador. Não é uma leitura confortável e nem feita para agradar. É um livro incômodo, pesado e necessário. 1984 virou um dos meus livros favoritos justamente por isso. Porque ele não tenta ser sutil. Ele escancara o que acontece quando o pensamento crítico é sufocado e quando o controle se torna algo normalizado. O próximo livro é O Morro dos Ventos Uivantes.
E esse foi um livro que me causou sentimentos bem contraditórios. Não é uma história de amor bonita ou confortável. E eu acho que é exatamente por isso que ela é tão marcante. Os personagens são intensos, problemáticos e muitas vezes difíceis de gostar, mas extremamente humanos. E a relação entre eles é movida por obsessão, orgulho, dor e ressentimento. E acompanhar tudo isso é ao mesmo tempo fascinante e perturbador. É um livro que mostra o lado mais sombrio dos sentimentos humanos, sem tentar romantizar isso. A atmosfera da história também contribui muito para essa experiência. O isolamento, o clima pesado e a sensação constante de tensão fazem com que tudo fique ainda mais intenso. O Morro dos Ventos Uivantes virou favorito porque ele não tenta agradar ao leitor. Ele é simplesmente brutalmente honesto. Honesto até demais, gente. O último livro da lista é A Ilha do Tesouro. E esse, gente, foi um favorito por motivos bem diferentes dos outros. Ele é um livro de aventura clássico. Aqueles que te fazem lembrar porque histórias de piratas, mapas, segredos e jornadas perigosas continuam sendo tão fascinantes até hoje. O que mais me conquistou nessa leitura foi o senso de aventura e descoberta. A história é dinâmica, cheia de acontecimentos. E mesmo sendo um clássico, não parece datada. Dá para sentir aquele espírito de exploração, de sair do lugar comum e se jogar no desconhecido. Esse livro virou favorito porque ele traz uma sensação de diversão genuína. Em meio a leituras mais pesadas e reflexivas, A Ilha do Tesouro foi uma experiência mais leve, mas ainda assim muito bem construída. É aquele tipo de história que te prende, te entretém e te faz querer virar página atrás de página. E esses foram meus livros favoritos de 2025. E olhando para todos eles juntos, eu percebo como cada um me marcou esse ano de um jeito diferente. São histórias muito distintas, mas que, de alguma forma, todas me fizeram refletir, sentir e enxergar as coisas por outras perspectivas. Alguns desses livros me desafiaram emocionalmente, outros me incomodaram, e alguns simplesmente me lembraram do prazer de se perder em uma boa história. E eu acho que isso diz muito sobre o tipo de leitora que eu fui em 2025. E sobre o tipo de experiência que eu procurei nos livros ao longo do ano. Se você leu algum desses livros, me conta aqui nos comentários o que você achou. E se você ainda não leu, me diz qual desses você ficou com mais vontade de ler. Eu adoro trocar ideias sobre leitura e conhecer diferentes pontos de vista. Mas antes de encerrar, gente, só para deixar bem claro, eu evitei ao máximo dar spoilers pesados sobre esses livros. Falei muito mais sobre o que eles me fizeram sentir e por que eles se tornaram favoritos para mim, do que sobre acontecimentos específicos das histórias. Então, se algum desses livros despertou sua curiosidade, ainda dá para ler sem ter a experiência estragada. Obrigado por acompanhar esse vídeo até o final. Espero que ele tenha te inspirado a ler mais, a revisar clássicos ou a dar uma chance para algum livro novo. E, gente, eu garanto para vocês que vocês não vão se arrepender. Todos esses livros que eu falei são ótimos, gente. Eu tenho certeza que vocês vão amar eles. E se vocês querem ver vídeos específicos deles, eu gravei um vídeo para cada um deles. Porque se você é novo no canal, todo último domingo do mês, eu posto um vídeo falando sobre o livro que eu li naquele mês. Então todos esses vídeos sobre esses livros estão disponíveis no meu canal. E tem até mais alguns que eu não falei nesse vídeo porque eles não são meus favoritos. Mas caso vocês fiquem interessados, eu vou deixar a playlist aqui em cima. É só vocês acessarem, que vai ter todos os vídeos que eu postei falando sobre livros, mais detalhadamente. Porque nesse vídeo aqui, não teve como eu me aprofundar em cada um desses livros, simplesmente por dois motivos. O primeiro, eu não tinha tanto tempo assim, e o segundo, eu já tinha vídeos falando sobre cada um deles, então eu não vi necessidade de eu explicar cada um deles nesse vídeo. Mas se vocês querem ver esses vídeos, corre lá no meu canal que eles estão disponíveis lá. Mas é isso, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado, assim como eu gostei de gravar esse vídeo. E antes de deixar esse vídeo, eu vou pedir pra vocês deixarem o seu like, se inscreverem no canal e apertarem no sininho para não perder nenhuma notificação. E não se esqueçam de comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. E de me seguir nas minhas outras redes sociais. O link delas está na descrição do vídeo. Mas é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau!